Oi, pessoal, bom dia. Vamos agora fazer a correção das páginas 225 e 226 do nosso módulo, tá? Que foi de tarefa de casa, ok? Vamos lá, hein? Ó, considere o retângulo abaixo. Quantos quadrados formam esse retângulo? 35. Há quantas linhas de quadrados no retângulo? 5. Quantas colunas de quadrados no retângulo? 7 colunas. Registre na linguagem matemática como que a gente pode calcular esse número de quadrados sem precisar ficar contando um a um. 5 linhas vezes 7 colunas vai ser igual a 35, porque 5 vezes o 7 igual a 35. Divida o retângulo em duas partes iguais e pinte cada uma delas com cores diferentes. Quantos quadrados formam esse retângulo aqui? 18. Quantas cores foram usadas? O próprio comando já disse que se tinha que dividir em duas partes, duas cores. Quantos quadrados, então, de cada cor? Se a gente dividir em duas cores, 9 quadrados, a Pro pintou de azul, 9 de vermelho. Sobrou algum sem pintar? Não, 0. Então, qual seria essa divisão? Se são 18 quadrados nesse retângulo, pediu para dividir em duas cores, eu pintei 9 quadradinhos de cada cor. Então, 18 dividido por 2 igual a 9. Ó, 18 dividido por 2 igual a 9. Virando aqui. Observe o mosaico construído no retângulo abaixo. Ó, total de quadradinhos para formar esse retângulo, 42. Quantos quadrados de cada cor? 6. Quantas vezes cada grupo com o mesmo número de quadrados coube nesse retângulo? 7. Porque se você contar aqui, você vai ver que tem 7 cores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada cor dentro desse quadrado tem quantos quadradinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual será a divisão? 42 dividido para 6, que é a quantidade de quadradinhos, igual a 7. Ok? No parque de diversões, Luan e seus primos foram brincar na roda gigante. Ela tinha 24 cadeiras e em cada cadeira podiam sentar 2 pessoas. Quantas pessoas brincavam na roda gigante quando ela estava completamente ocupada? 2 vezes o 24, ou seja, 48 pessoas brincavam na roda gigante. Depois, a tia do Luan comprou um sorvete para cada uma das 5 crianças. Ela pagou R$20 por todos os sorvetes. Quanto, então, custou cada sorvete? Agora eu tenho que trocar de mão para escrever. Então, nós vamos dividir, ó, R$20 para as 5 crianças. Faz conta que cada nuvem dessa que a Pro fez, ó, é uma criança. Eu fiz 5, ó. Então, R$20. Vamos dividir. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dividido para 5, R$20 dividido para 5 crianças, ou seja, cada um desses sorvetes custou R$4, ok? Agora, pessoal, nós vamos entrar na adição usando algoritmos, na página 227, tá? A professora Mônica comentou com os alunos que, embora a moeda oficial do nosso país seja o real, há muitos lugares que usam também o dinheiro social ou moeda social. Você sabe o que é isso? Pessoal, surgem muitas vezes em pequenas comunidades essa ideia de trabalhar com essa moeda social, com esse dinheiro social. É uma moeda, é um dinheiro que ele é criado no bairro para ajudar o comércio daquele bairro. Então, aquele dinheiro, ele pode ter qualquer nome, pode ter o nome do bairro, pode ter o nome que quiser, que as pessoas da comunidade geralmente que votam. Então, esse dinheiro, ele não vale em outro bairro. Eu não posso pegar esse dinheiro social, vamos supor, a Pro mora no bairro Santo Antônio hoje em dia. Faz de conta que no meu bairro tem dinheiro social. Aí eu vou
no centro comprar alguma coisa. Eu não posso levar o dinheiro social do meu bairro para comprar num outro bairro. Não vão aceitar, vão falar, o que é isso? Que dinheiro é esse? Dinheiro não vale aqui. Então, o dinheiro social, ele só vale no bairro onde ele foi criado. E ele serve para ajudar os pequenos comerciantes. Porque muitas vezes os pequenos comerciantes não conseguem competir com o comércio dos grandes centros, dos grandes supermercados. Então, cria-se esse dinheiro social e ele movimenta a economia do bairro. Então, ele só pode ser usado ali no bairro. E ele vale o mesmo valor do dinheiro, do real, no caso, que é a nossa moeda. Só que só pode ser usado naquele bairro ali, que é para ajudar a comunidade do bairro, ok? Então vamos acompanhar a leitura aí do nosso módulo. É dinheiro de verdade, mas não é real. Não é real no sentido de fazer uma brincadeira com a nossa moeda que se chama real. Você não pode sair usando, igual a Pro falou, em outros bairros, em outra cidade, então nem pensar, tá? Sampaios, apuanãs e outras moedas sociais circulam em 5 bairros da cidade. Vou levantar que fica mais claro. Para incentivar o comércio local. Não se trata de um tipo de vale, nem de dinheiro de brincadeira. Apuanã e Sampaio são 2 das 5 moedas sociais que circulam em São Paulo. Além delas, há também a Vista Linda, o Freire e o Moradias em Ação. As cédulas são oficiais, ou seja, valem mesmo naquele bairro como dinheiro, numeradas e com marcas de segurança para impedir que alguém tente a falsificação. A cotação em relação ao real é de 1 para 1 e as moedas chegam à população por meio de bancos comunitários, ou seja, alguém da comunidade que toma conta, criados por moradores com a ajuda de organizações não governamentais. Novidade em São Paulo, foram implantadas no fim do ano passado. As moedas sociais circulam no Brasil desde o ano 2000, quando o Banco Palmas criou uma moeda na periferia de Fortaleza. Em pouco mais de uma década, a estratégia baseada no princípio da economia solidária se alastrou, ou seja, se espalhou, né? Segundo a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, existem hoje 51 cédulas alternativas no país, com nomes como Sabiá, Terra, Tupi e Maracanã. O funcionamento é simples. Em vez de pagar em reais, o consumidor usa o dinheiro em circulação no seu bairro, o que movimenta a economia local. Como a moeda não é aceita em outra comunidade, o morador consome onde mora. Assim, o comércio vende mais, contrata mais gente e a região progride, ou seja, cresce. Resume Hilda Pires, gerente do Banco Apuanã. Pessoal, essa matéria foi de 2013. Então, vocês imaginam. Com certeza, esses dados, né, já estão diferentes. Podem existir muitas outras moedas sociais que a gente, pesquisando, a gente consegue descobrir, tá? Interessante, não é? Você já viu alguma das notas de dinheiro social citadas no texto? Você conhece os lugares em que elas são aceitas? Apesar de não serem tão conhecidas como real, elas funcionam de maneira bastante simples. Além de incentivar, ou seja, ajudar o comércio local, os compradores podem obter descontos em algumas mercadorias se utilizarem o dinheiro social daquela região. Então, muitas vezes ainda pode conseguir até um desconto. Se comprar usando dinheiro social, às vezes o dono daquele comércio vai falar, se você tiver o dinheiro social aqui do bairro, te faça até um desconto, venda até mais barato. Então, isso ajuda na economia do bairro, ok? Olha que legal, alguns exemplos de dinheiro social que estão em circulação no nosso país e são de verdade, tá? Ó, cédula de 2 potiguaras, usada lá em Caucaia, no Ceará. Cédula de um Maracanã usada em Caucaia, no Ceará. Cédula de 10 pacas usada em Pocatuba, no Ceará. Cédula de 10 palmas usada em Fortaleza, no Ceará. Cédula de Capivaris usada em Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com o algoritmo da adição. Como o próprio nome já diz, né? A adição, eu vou somar. Eu vou montar o que a gente conhecia antigamente, né? As famílias vão entender o que eu tô falando. Eram as continhas que a gente fazia antigamente. As operações depois. Hoje em dia a gente chama de algoritmo, tá? Algoritmo da adição nada mais é que a gente adicionar valores, ok?
Luan e seus colegas ficaram muito interessados em conhecer mais sobre o dinheiro social no Brasil. A professora Mônica apoiou a ideia e propôs que resolvesse uma situação-problema com uma dessas moedas. Leia a situação-problema proposta pela professora Mônica e em seguida acompanhe o raciocínio de Edgar e Maria. O senhor Luiz mora no bairro de Caucaia, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, e utiliza a moeda social dessa localidade, que é o Maracanã. Ele fez compras em 2 lojas do bairro, uma de 192 maracanãs e outra de 29 maracanãs. Primeiro, Edgar e Maria representaram as parcelas da adição no material base 10, que é aquele material que vocês têm, que está lá na escola. Então, a prof foi lá, rapidinho, e busquei para poder explicar para vocês, igual tá desenhado aí no módulo, vocês vão olhando e vão acompanhando aí no módulo, tá bom? Ó, a primeira parcela, 192 maracanãs, não é? Mais, ou seja, adicionando a segunda parcela de 29. Aí a Pro separou aqui o material dourado para poder mostrar para vocês. E o Edgar tá falando assim, ó. Ah, já sei! Vou agrupar 10 unidades e trocar por uma dezena. E agrupar 10 dezenas para trocar por uma centena. Não é assim que a gente trabalha com material dourado? A gente sabe que nunca 10, lembra? 10 cubinhos eu preciso trocar por uma barra. Ou seja, 10 cubinhos são 10 unidades que eu troco por uma barra que vale uma dezena. E 10 dezenas dá 100, que eu troco essas 10 dezenas, essas 10 barras, por uma placa que vale uma centena. Lembra disso, pessoal? Eu tenho certeza que vocês lembram, porque a gente já trabalhou e vocês já viram isso também em outros anos na escola. Então, a Pro representou aqui em cima da mesa. Peraí, deixa eu puxar devagarzinho aqui. Ó, 190... e 2, não é isso? 192 mais 29, 2 barras e 9 cubinhos. Então, 192, uma placa, 9 barras e 2 cubinhos. 2 barras e 9 cubinhos representam 29. Virou aqui. Ó, depois, agruparam as dezenas com as dezenas e as unidades com as unidades. Olha aqui. Juntou, ó, as 9 unidades e as 2 unidades aqui. Juntou as 9 dezenas com mais 2 dezenas e deixou a centena aqui. Só que nós sabemos que nunca 10. Então, vamos voltar aqui pro nosso módulo. Deixa eu virar a mão da Pro aqui. Ó, nós vamos juntar 10 cubinhos. Ó, 10 cubinhos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos. Eu tenho que fazer o que, pessoal? Eu tenho que trocar, vou separar aqui, trocar, ó, por uma dezena. 10 cubinhos igual a uma barra. 10 unidades igual a uma dezena. Juntei aqui. A unidade tá aqui, uma unidade. Ó, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barras. A gente sabe que não pode, então volta aqui no material, ó. Um cubinho, ele veio pra cá. Agora eu vou agrupar, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. Eu vou trocar por uma placa, ó. Vocês podem até ver que é do mesmo tamanho. Então, eu troquei. Vou tirar esse daqui e troquei, ó. Essa quantidade aqui agora que eu tenho, ó. Que tá aqui no nosso módulo. Vou passar a ter 2 placas, 2 barras e um cubinho, que é uma unidade. Então, 221. Porque a placa vale 100, essa outra placa vale 100, 10, 20. Então, 221.
Aí na página 231, pessoal, tá mostrando o que é decompor. Eu vou separar o número em unidades, em dezenas e centenas. Então, olha aqui, algoritmo da decomposição. E aqui tá mostrando pra gente uma forma de decompor, ó. Pegou 192, uma centena, 9 dezenas e 2 unidades, 29, 2 dezenas e 9 unidades. Comecei trabalhando com as unidades. Ó, 2 unidades mais 9 unidades, 11 unidades. Aí eu vou decompor aqui o 11 unidades, porque esse 1, ele não vale só 1, ele vale uma dezena, ele vale 10 e uma unidade. Aí aqui eu vou juntar essa dezena aqui que eu desmembrei, que eu fiz a decomposição, eu vou juntar aqui, vai virar 12 dezenas. Uma centena mais 12 dezenas mais uma unidade. Agora eu vou decompor, eu já decompus as unidades, agora eu vou decompor a dezena. Vou passar a ter uma centena e 2 dezenas. Por quê, Pro? Porque 12 dezenas é a mesma coisa que 120. E 120 eu tenho 100 mais 20. Eu tenho uma centena mais 2 dezenas. Então, 2 dezenas aqui, e esse 1 aqui do 12 dezenas, ele vale 100, porque não é 120? Então, uma centena mais 2 dezenas, mais uma unidade. Agora eu vou juntar aqui as centenas, porque elas são iguais, ó. Uma centena mais uma centena, 2 centenas. Mais 2 dezenas, mais uma unidade. 2 centenas vale 200, 2 dezenas vale 20, uma unidade, 1, 221. Aqui do lado é uma outra forma de decompor. E o algoritmo convencional é o algoritmo normal. Não é da decomposição, que eu vou dizer quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas. É o algoritmo, ó, Pro fez aqui, ó. 192 mais 29. 2 unidades, que eu sempre começo a trabalhar com a unidade. 2 unidades mais 9 unidades, 2 unidades mais 9, 11. Mas o 11, ó, se eu colocar aqui do lado, no 11, unidade, dezena. Esse número aqui, esse 1 aqui, ele não vale 1, ele vale 10. Então, quem fica na ordem da unidade é esse 1 aqui, que ele pertence à unidade. Esse 1 aqui, ele vale 10, ele é da dezena. Então, ele vem pra cá. Uma dezena mais 9 dezenas, 10. 11, 12. A mesma coisa. Eu não posso botar 12 aqui, porque no 12 dezenas é igual a 120. Esse 2, ele pertence à dezena. Então, ele vai ficar aqui, porque vale 20. Ele tá na ordem da dezena. E esse 1 aqui, ele pertence à centena. Então, ele vem para a ordem da centena. 1 mais 1, 2. 221. Ok, pessoal? Agora eu quero que vocês façam aí para treinar a página 232 e 233 para depois a gente fazer a correção. Tá bom? Beijo, beijo, beijo.